Bom, vamos lá então, gente. A turma foi boa, tá? A média da turma foi bem. Fiquei bastante contente com vocês. O problema aqui não é tão simples de resolver, né? Tem as pegadinhas dele, mas assim, o principal vocês conseguiram desenvolver bem, tá? Então, assim, vai uns parabéns aí para a turma toda mesmo, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui a correção para vocês, e aí vocês comparem aí com o de vocês, tal. Se tiver dúvidas, podem estar perguntando também, tá bom? Ok? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. A maior parte de vocês conseguiu chegar a essa estrutura aqui. Então, só relembrando, é, era uma proposta para uma empresa comprar 2 incineradores de lixo, um com uma capacidade de 500 toneladas e um com uma capacidade de 1.000 toneladas, tá? E aí tinha aquela história da demanda, que está grifado aqui, ó. Vou grifar aqui para vocês. Ana. Então, até o quinto ano, se você comprasse um de 1.000 toneladas, ele ficaria ocioso. Essa linha que eu grifei aqui era a demanda, lembram disso? A demanda de quanto de lixo seria incinerado. Então, Professor, oi? pra mim não tá aparecendo não, Ah, não na está tela. aparecendo? Opa, eu estou falando aqui. É verdade, tem que Vem compartilhar a aqui, tela, professor. né? Então, deixa eu compartilhar a tela. Fico olhando o senhor e fica difícil, né? É, pronto aí, tá vendo a tela agora? Agora sim, agora sim. Então, tá bom. Então, olha só, gente. Aqui, a maior parte de vocês conseguiu chegar a essa estrutura aqui, tá? Então, 2 incineradores, um com uma capacidade de 500 toneladas, de processamento de 500 toneladas de lixo por dia, e o outro com uma capacidade de processar 1.000 toneladas de lixo por dia. Aí eu grifei aqui, né? Tinha a questão da capacidade. Então, até o quinto ano, caso você comprasse um incinerador de 1.000 toneladas, até o quinto ano ele ficaria ocioso ali em 50%, tá? A partir do quinto ano, apenas um incinerador de 500 toneladas já não daria mais conta, porque a partir do sexto ano a demanda aumenta para 600 toneladas. Então, em algum momento teria que partir aí para aumentar essa capacidade de processamento aí do lixo, tá? Então, tínhamos 2 propostas. Então, aqui, o que está nesse primeiro quadrante aqui seria o incinerador de 1.000 toneladas. Ele representava um custo de 50 milhões de reais. Aqui está representada a demanda por dia e eu transformei essa demanda por dia em anos, tá? A maior parte de vocês conseguiu chegar até isso daqui. Então, transformei a demanda diária, 300 toneladas, vezes 360, 108 mil toneladas ao ano, ok? E o processamento desse lixo, ele tinha um custo variável, que está aqui, eu deixei ele aqui, ó, que no caso era de R$ 50 por tonelada. Então, esse total do custo variável se refere ao quê? Aos R$ 50 de custo por tonelada vezes os 108 mil toneladas, ok? Então, a gente fez isso daqui, aplicou isso daqui para cada um dos anos e replicamos aqui para os demais anos, ok? Tá? Então, com isso, a gente chegou a esse fluxo de caixa. Então, esse incinerador, ele está representado aqui, no final ele vai estar representado por esse fluxo de caixa aqui. Então, investimento inicial de 50 milhões e saídas que representam o custo desse incinerador ao decorrer dos 10 anos que está aqui nessa linha verde, ok? Então, a ideia aqui, mais uma vez, até tinha dado essa dica para vocês, era encontrar aí a melhor opção com base no custo. Então, a gente não coloquei receita, nada aqui, para não atrapalhar vocês no trabalhinho, tá? Então, a proposta era identificar a melhor opção com base no custo, ou seja, aquele com menor custo.
E aí, aqui a gente acha o fluxo de caixa futuro, essa linha verde é o fluxo de caixa futuro para os 10 anos. E aí vocês já sabem que a gente tem que trazer isso para valor presente, a gente traz para valor presente por meio do VPL, que está aqui. Ó. Então, essa daqui seria o valor do custo total do projeto, 120.409. Ok? Tá certo? A mesma lógica se aplica para o outro incinerador. Próximo incinerador ali, no quadrante de baixo agora. A proposta aqui, você teria que estar comprando 2 incineradores. Em que momento? Então, tinha essa questão também, em que momento, tá? Esse incinerador de 500 toneladas, ele custa um pouco mais barato, 30 milhões. O custo do tratamento do lixo continua, é um pouquinho mais caro, R$ 55,00, onde eu estou rodando aqui o cursor, tá? Mas a quantidade tratada seria a mesma, tá bom? A quantidade tratada de lixo seria a mesma, a demanda seria a mesma nos demais anos. Então, o que ocorre? Até o 5º ano, você consegue usar apenas um incinerador. Até o 5º ano, você consegue usar apenas um incinerador de 500 toneladas, porque ele vai estar atendendo exatamente a demanda de 500 toneladas. A partir do 6º ano, você já tem que ter mais um incinerador de 500 toneladas, senão ele já não atende mais a demanda, tá? Porque, olha só, ela passou a ser ali de 600 toneladas, 700, 800, chegando a 1.000. Então, ao final dos 10 anos, os 2 incineradores estarão sendo utilizados aí na sua totalidade, ok? O que ocorre aqui, então, nessa situação aqui de analisar se vale a pena eu comprar 2 incineradores, seria o quê? Seria justamente eu incluir esse investimento adicional aqui no 5º ano para a compra de um novo incinerador. Está aqui, ó, 30 milhões. Vou grifar ele aqui em laranjinha, tá? Então, olha só, aqui eu tenho 2 desembolsos, de 30 milhões, porque eu vou ter que comprar os dois incineradores. Alguns colocaram aqui no 6º ano, tá? Não pode ser no 6º ano. Alguém quer responder por que não pode ser no 6º ano, esse investimento aqui? Alguém tem alguma sugestão aí? Ninguém, gente. Professor, o senhor tinha Sim? explicado na última aula, Uhum. esse investimento é todo final, né? E aí Isso, seria no final do mês 5. E se isso, fosse para o 6, seria no final do mês 6. isso, exatamente, tá? Esse período aqui em cima, ele está marcando o final do período, tá? Então, por isso que eu não posso ter esse desembolso de 30 milhões aqui no 6. Eu vou precisar usar o segundo incinerador no decorrer do ano 6 e não no final do ano 6. Então, esse desembolso ele tem que ocorrer aqui no ano 5, no final do ano 5. Para quê? Para que eu comece o ano 6 com o segundo incinerador, trabalhando. Porque a partir do 1º dia útil do 6º ano, eu já vou ter uma demanda de 600 toneladas, tá? Então, por isso que tem que ser aqui esse investimento. Ele tem que anteceder o início do uso do segundo incinerador, tá? Ok? Alguns colocaram aqui, então, aqui só para reforçar o porquê que tem que ser aqui no 5º ano, tá bom? Ok? E aí você vem, aplica aqui, na verdade, esse desembolso que você vai ter, soma ele no seu fluxo de caixa e aí você vai chegar ao seu fluxo de caixa aqui final também, o fluxo de caixa futuro. Tá? Então tá lá seu fluxo de caixa futuro. E aí, mesma coisa, você vai trazer ele todo para valor presente por meio do VPL. Chegamos aqui ao valor do VPL. Tá certo? Ok? Então tá aqui, ó. O custo total de cada projeto seria isso daqui, ó. 120, 409 e 128, 839. Então, a opção, olhando aqui essas duas análises, a opção mais viável, a opção mais atrativa do ponto de vista financeiro seria justamente eu comprar já direto um incinerador de 1.000 toneladas.
ok? Tá? A maior parte de vocês acertou isso daqui, ó. Esses valores aqui, tá bom? Ok? Sem problema nenhum. Então, assim, aqui seria a pontuação mínima, tá? Então, chegou até aqui, nota 7, tá? Aí depois, o que vai dando o diferencial para chegar aí até o 10, né? Então, quem acertou aqui está com a nota 7, que é uma nota boa, gente, tá? Então, é uma nota boa, 7 é uma nota boa. Aí, o que eu considerei? Aqueles que calcularam o custo médio, ou seja, o custo anual, que é essa linhazinha aqui, ó. Tá vendo? Então, aqueles que calcularam o custo anual, aí eu considerei mais um ponto, tá? Ok? Tranquilo? Esse custo anual seria o quê, gente? Daqui já teve menos pessoas que fizeram. Esse custo anual seria o custo médio. Então, quanto esse projeto vai me custar no ano? Então, 17 milhões. Total, 120. No ano, 17 milhões. Tá certo? Ok? Então, isso aqui seria o custo médio. Tá? Como que a gente chega mesmo a ele? Quem lembra? Professor, Sim? usa a forma do PGTO, né? Isso, do PGTO. Exatamente. Tá? Usa a fórmula do PGTO, ou se for na HP, a fórmula do PMT. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, tá aqui. Então, ganhou um ponto adicional quem pegou e escreveu isso daqui, ó. Deu esse resultado aqui, ó. Tá? Isso daqui, pessoal, é sempre bom vocês estarem lembrando que sempre é bom chegar ao custo médio, tá? De tudo que você está vendo. Então, o valor médio é algo sempre importante de estar sendo levado em consideração aí numa questão financeira, tá bom? Ok? Aqui nesse caso, por eles terem o mesmo período de tempo, então os dois projetos têm 10 anos, a decisão ela não seria alterada se você analisar o custo total do projeto ou o custo médio, tá? Por quê? Porque eles têm o mesmo período de duração, ok? Eu até fiz questão de passar um exercício para vocês que tivessem os dois períodos com o mesmo tamanho, para evitar pegadinha aí nesse sentido de, eventualmente, você ter que identificar pelo custo médio, tá? Ok? Nesse caso, não haveria alteração na escolha. Pelo custo médio ou pelo custo do projeto, o projeto viável ainda continua sendo aquele em que você faz a aquisição aí de um incinerador de 1.000 toneladas, tá bom? Ok? Certo? Então, para que fazer isso? Né? Então, para que fazer o médio? Para que você crie o hábito de fazer o cálculo do custo médio, no caso aqui seria um custo médio anual, né? Custo anual, justamente para quando você tiver diferenças, projetos com tempos de vida diferente, você não esquecer de fazer, tá bom? Ok? Além de que, muitas vezes, vão te pedir o custo também anual, tá? Nem sempre se trabalha com custo total do projeto. Se pede lá, vai ser quanto o meu custo no ano, tá certo? Então, por isso que eu dei esse plusinho a mais aí, esse um ponto a mais para quem calculou esse custo médio, tá, gente? Ok? Certo? E aí, uma terceira opção que eu considerei aqui, né? Então, e 9 pontos. Como que seria 9 pontos? Então, 9 pontos seria isso daqui, ó. Eu vou copiar ele aqui. Então, quem tirou 9, tiraria como? Eu acho que teve um grupo aí que tirou 9. Então, eu copiei aqui. O que eu considerei aqui? Eu considerei que quem fizesse esse terceiro cálculo, tá? Da seguinte maneira, considerando comprar
os dois incineradores aqui no momento zero, tá bom? Ok? Então, em vez de eu ter investimento de 30 milhões aqui no zero e um de 30 no 5, eu teria um único investimento de 60 aqui no ano zero. 60 milhões. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, aqui seria um ponto adicional aí para o 9. Tá certo? Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá? Então, aqui seria isso, né? Aí a gente consegue perceber que, olha só, ainda assim continua sendo melhor qual? A primeira opção, ó. Olha o custo total do projeto, 120 mil. Custo total do segundo projeto, 128 mil. E do terceiro projeto, se eu comprar aqui, tudo no ano zero, 137 mil. Fica mais caro, tá? E o custo médio também acompanhou, olha só, 19 mil, 18 e 17. Tá bom? Ok? Então, a minha opção ainda continua aqui, sendo essa questão aqui do primeiro incinerador lá de 1.000 toneladas. Ok? Tá? E aí, o que acontece aqui? Alguém quer fazer algum comentário? O que acha desse terceiro cálculo aqui? Já que está quietinha hoje aí? Eu tô. Professor, Sim. o meu grupo chegou a fazer esse terceiro cálculo também. Aham. A gente achou, na verdade, que o valor seria o mesmo do cálculo anterior, mas não, houve uma mudança, né? Sim, sim. E mudou bastante, né? É. O que mais? Cadê o Alexander? Alexander, cadê ele? Estou aqui, professor. Alexander, o que você acha desse terceiro cálculo aqui? Ele é como se você comprasse uma máquina só, né? Só que bem mais caro e o custo variável maior, né? Então, aí eu vou perguntar para vocês. Isso, está certo, sua colocação, Alexander. Vou perguntar para vocês. Vamos supor que aqui tivesse talvez empatado com a primeira opção ou chegado muito próximo da primeira opção. Ainda que um pouquinho menor. Vocês recomendariam esse investimento ou o primeiro investimento? Vamos supor que deu o mesmo valor, vai. Mesmo valor. Esse e esse daqui. O professor, Sim? eu acho que esse de 500 não é viável, porque após o sexto ano, essa parte dos 600, 700, a demanda dele seria bem maior do que eu teria, né, para trabalhar. Porque a demanda do 500 só até 500, né? Sim. Só pode trabalhar até 500. Isso. Aí, a partir do sexto ano, ele ia ter uma demanda muito maior do que o que eu tenho para trabalhar. Então, não seria viável. É por isso que tem que comprar o outro, né? Porque aqui, ó, a hora que eu considero 600 milhões, 60 milhões, eu considero que eu estou comprando os dois. Entendeu? Os dois numa tacada só. Então, mas ele Ele vai não atender é lá. 500. Não entendi? Não são 500. Isso, A demanda 500. é 500. 500. Eu teria um ocioso, né? Isso. Antes, até o quinto ano, é ocioso. Após, ele não vai atender a demanda, porque a demanda seria maior, no Um caso. só não. Aí, por isso que eu teria que ter dois. Isso. Teria que ser 3. Não, dois. Porque aqui eu teria dois de 500 já. Mas eu teria já no momento zero. Tá vendo? Então, mas o senhor falou assim que ele tem limite de 5 anos para usar. Se eu comprasse 2 logo de cara, Ah, tá. 5 anos em função da demanda, né? o senhor falou que Em ele tinha função. limite de 5 anos de uso.
Não, é em função da demanda. 5 anos em função da demanda. Então, assim, dá para usar até 5 anos. Se você tem você consegue usar ele até 5 anos. É nesse sentido. Ó. A partir do sexto, você já é obrigatório ter 2. Você pode comprar, ó, a partir daqui, ó, do 5º ano, é obrigatório você comprar mais um, senão você não consegue mais produzir. Mas você pode comprar aqui no 4º, no 3º, no 2º, ou no 1º, ou aqui os 2, entendeu? Então, é nesse sentido a questão de duração dele, né? Então, de 500 ele atende aí uma demanda de 5 anos. A partir dos 5 já não atende mais. Entendeu? Tá? É isso que eu... Então, aí a questão aqui seria justamente o quê? Analisar esse, né? Que foi o grupo da Amanda que analisou assim, né? Também, né? Foi da Amanda? De quem foi? Foi, professor, foi o meu e da Amanda. Tá. Então, aqui seria esse ponto adicional considerando essa alternativa, tá? Mas supondo que essa alternativa, essa terceira alternativa que a gente criou aqui agora, ela empatasse com a primeira, ou tivesse muito próxima aqui da primeira alternativa, aí seria o pontinho de 10 justamente fazendo observações em questões que fogem até a questão puramente de finanças, tá? Então seria o que, ó? Se eu comprar 2 incineradores aqui, ó, se eu comprar 2 incineradores logo no momento zero, o que pode ocorrer aqui, ó? Eu vou ter uma subutilização deles até o 5º ano, tá? Uma subutilização bem significativa, de maneira que isso possa levar até o erro da área de produção a deixar um encostado. Então ele pega e fala, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um encostado, vamos usar só um, quando chegar lá no 5º ano, 4º, 5º ano, a gente instala o segundo, tá? O que ocorre? Qual é o problema disso? De você comprar um ativo imobilizado, um ativo permanente, e deixar 3, 4 anos parado. 3, 4 anos parado. Primeira coisa, qual é? Tem a questão de garantia. Tem a questão de garantia do bem, né? Vou perguntar. Então, se a produção pegar... Eu perguntei e foi assim. Se a produção pegar e falar, eu vou deixar um embalado aqui bonitinho, eu vou deixar um embalado, só vou passar a utilizar o segundo a partir do 5º ano mesmo, né? Quando vai lá desembalar, vê que tem um defeito, perdeu a garantia. Tá vendo? Então, assim, não é racional que as empresas façam estoque de ativo permanente. Tá? Então, por quê? Esse seria um motivo que eu falei. Você guarda ele e depois vai lá e vai abrir a embalagem e está com defeito. Tá? Isso daí costuma ocorrer até em situação aí de pessoa física, né? A pessoa decide que vai casar, aí fala, vamos fazer o seguinte, vamos começar a comprar, então, os apetrechos da nossa casa. Então, você começou a pensar em casar e fala, vamos começar a comprar, então. Tem gente que dá de presente já adianta. Aí, no mês, compra uma máquina de lavar, né? No outro mês, compra um micro-ondas, no outro, compra máquina de lavar louça, no outro, compra fogão, não é? Tá? Aquilo que vai ocorrer lá na frente. E aí, o que ocorre? Na prática, esse casal... Professor, desculpe interromper, mas... É tipo o pessoal desligar o microfone, tá muito ruim. Vou tentar fechar aqui. Acho que já fechou. Então, na prática, esse casal, a hora que ele está fazendo isso, então você juntou lá, você e sua noiva, você e seu noivo, falar, vamos começar a comprar coisas que a gente vai casar lá para frente, não é? E aí vai lá, compra esses eletros, esses aparelhos aí. O que ocorre? Vamos supor que esse casamento seja marcado para daqui a 2 anos. Na prática, esse casal está fazendo um estoque de ativo imobilizado, de ativo permanente. É que a gente, como pessoa física, não tem um balanço patrimonial, mas o que a gente está fazendo é isso, né? Então, o que ocorre? Chegou lá na frente,
Aí pegou e passou lá os 2 anos, vai começar a desembalar os produtos, casou, tudo bonitinho, está casado. Aí vai desembalar, coloca na tomada, descobre que a máquina de lavar está com defeito. E aí? Já passou o prazo da garantia. Perceberam? Perceberam por que não se pode fazer um estoque aí de ativo permanente? Tá? E outra coisa também, né? Então, no exemplo que a gente está dando aqui, um exemplo de casamentos. A gente está pensando em casar, daqui a 2 anos vamos começar a comprar as coisas? E se não casar? Não é? Muita coisa pode acontecer em 2 anos, não é? Então, o entendimento pode mudar, chegou lá, não quer mais casar, e aí? Então, o que vai fazer com aquele ativo permanente que foi adquirido? Não é? E tem o fator risco também, né? Então, tem aí uma decisão e o fator risco também, né? Então, assim, ninguém sabe o que pode acontecer lá na frente, né? Seria aí relacionado ao negócio, o negócio pode falir, então, né? Então, por isso que a nota 10 seria justamente fazer alguma observação simples, tá? Não é nenhuma tese de dissertação, nada, justamente referente a essa terceira opção aqui, né? Então, fazer o cálculo e depois fazer uma observação simples nesse sentido. Olha, não se deve fazer estoque de ativo permanente, tá? Ok? Então, a graduação, a escala da nota foi mais ou menos nesse sentido aí na questão do trabalho, tá, gente? Ok? Ô, Ângelo, Sim? tá me ouvindo? Sim, Paulo, pode falar. Tá. Não, é porque eu entendi que a pergunta era o seguinte: qual o caminho mais viável? Seria a viabilidade mais. Viabilidade seria a compra de um ou de dois, né? Automaticamente, quando eu fiz o cálculo, que eu cheguei à conclusão que o comprar um já direto com a capacidade de 1.000 toneladas seria mais interessante. Aí eu nem continuei o restante da missa. Não, isso então. Fiz o cálculo e até te mandei na prova, Isso, eu vi. no trabalho, né, lá atrás. Eu mandei que é mais viável comprar o incinerador que processa 1.000 toneladas. Sim. Não, é isso, tá certo, não tá errado, tá? Aí eu O tô nosso pensando problema assim, aqui, pô, de repente, mas se eu desenvolvo o trabalho, eu ia ganhar uns pontos fantasma aí extra, né? Porque eles não estavam então, mas na a questão é pedida, digamos, justamente desculpa. esses pontinhos adicionais é justamente nesse plus aí de uma análise de projeto, você entendeu? Porque você lá no dia a dia pode ser questionado, ó, me mostra lá então quanto me deu o custo aqui anual, tá? Ok? Isso daí é bastante comum a questão de custo anual, né? E se eu comprar o aparelho hoje? Se eu comprar os dois hoje, como que fica? Tá? Então, seria nesse sentido. Também não é Mas, compensativo, você vai gastar um dinheiro desnecessário, né? isso então, O exatamente. raciocínio lógico já, se eu posso comprar um agora, gastar 30 milhões e gastar daqui a 5 anos outros 30 milhões, ainda que fosse viável o projeto, vamos supor, se fosse um de 60 e dois de 30, eu acho que Paulo, optaria por um de 30, daqui a 5 anos eu vou investir mais 30 milhões, 300 milhões. Na prática, a verdade quanto mais você puder postecipar o desembolso de dinheiro, tende a ser melhor, tá? Tende. Então, a gente não pode falar que sempre é melhor, né? Porque não é uma ciência exata. Apesar de a gente estar trabalhando com números, a economia não é uma ciência exata, mas a tendência é justamente isso. Quanto mais você postecipar o desembolso de dinheiro, melhor. Quanto mais jogar para frente, né? Então, nesse caso aqui de ativo permanente, quanto mais você puder jogar lá para frente, melhor, né? Tá? Então, seja numa empresa, seja no exemplo que eu fiz aí por analogia de pessoa física, você pensando em casar, então, em vez de comprar lá a máquina de lavar, guarda o dinheiro no banco ao invés de guardar a máquina, ao invés de comprar a máquina, tá? Não imobilize o dinheiro, não invista em ativo permanente se não há necessidade. Ativo permanente é só para
ser investido quando se tem necessidade. Tá certo? Correto. Tranquilo, gente? Alexander, tranquilo aí? Tranquilo, professor. Tá? Mas é isso, ó. A turma foi muito bem, tá? Eles foram muito bem mesmo. Fiquei bastante contente com o que eu vi aqui do trabalho de vocês, tá? Ok? Fiquei contente de verdade. Tá bom? Certinho? Que assim Ok, seja, né? professor. Oi? Então tá bom. Bom, vamos pensar aqui no nosso próximo probleminha, então? Que não falta é problema, hein? Então vamos lá? Eu vou passar esse problema para vocês aqui, tá? Deixa eu só ver aqui, tem alguém chamando aqui no bate-papo. Lá, tá. Tá, beleza. Então vamos lá. Aula 6/5. Então, esse probleminha eu vou deixar para que vocês resolvam aí no decorrer da semana também, tá? Isso aqui não está valendo ponto, não está valendo nada. É para que vocês tentem praticar aí. Aí o pessoal que trabalha em banco aí, ó. A Janaína, a Andressa, o Gleidson, né? Isso daqui é bastante comum aí, ó. A gente verificar situações bem parecidas num banco. Ah, mas eu não quero trabalhar em banco. Mas você pode trabalhar numa empresa que está indo no banco buscar esse dinheiro aqui, esse recurso referente a esse probleminha que a gente vai ver. Olha que probleminha legal. Vamos ver. Uma empresa se candidata para um empreendimento de interesse público. Então, se há interesse público nesse projeto, tá? O governo ele faz subsídios por meio de linhas do BNDES, tá? Uma das premissas para que o BNDES empreste dinheiro para a empresa é que esse empreendimento, esse projeto da empresa tenha um interesse público, tá? Então o governo tenta facilitar o crescimento desse tipo de projeto justamente fazendo com que os recursos sejam mais baratos para que o empreendedor consiga fazer com que aquela ideia saia do papel, tá? Então, o governo tem interesse em desenvolver aí a indústria de telefonia. Então, ele vai lá e cria uma linha subsidiada, normalmente pelo BNDES, para que seja mais viável, seja mais fácil você atrair investidores a querer entrar naquele ramo de negócio, tá? Então, olha só, uma empresa se candidata para um empreendimento de interesse público, com juros subsidiados pelo Banco de Desenvolvimento de apenas 8% ao ano. De fato, 8% ao ano é quase de graça, né? Tá? 8% ao ano. E aí, ó, aqui eu já estou dando para vocês, ó. Esse projeto vai resultar para a empresa um fluxo da seguinte maneira. Então, deixa eu explicar aqui os significados. Esse zero seria o quê? Alguém tem alguma sugestão aí? Seria o tempo zero? Isso, esse zero é o tempo zero, tá? E o menos 600 é o quê? É o investimento, professor, inicial? Isso, é o investimento inicial. É o fluxo de caixa do momento zero, tá? Aí, esse 1 aqui seria o quê? Investimento do ano 1. Isso, seria o momento 1 do fluxo de caixa, tá? Isso, exatamente. E nesse caso aqui, ele está demonstrando que vai ter um investimento de R$500, olha só. Por quê? Isso, exatamente. Negativo, estão vendo? Tá? Negativo. E aí ele vem e fala lá, T2 a T20, R$300 positivo. Tá bom? Ok? O que significa esse T2 a T20? O tempo? Isso, é o tempo. É o fluxo de caixa do momento 2 ao 20º fluxo de caixa. Tá? No caso aqui é ano, né? Ok? Então, esse projeto aqui, ele tem quanto tempo de duração?
20 anos. 20 Ou anos. 20 meses, sei lá. Exatamente, 20 anos. Tá? São 20 anos. Ok? Então, tempo de duração desse projeto, 20 anos. Qual vai ser o fluxo de caixa desses 20 anos, desses 20 anos, não. Fluxo de caixa futuro do ano 2 ao ano 20. Quanto? Gente, Tá falando que é 300. 300. Isso, exatamente, tá? Então, olha só, pessoal, eu estou mostrando para vocês uma maneira diferente da que vocês vinham vendo até agora, de como se pode ser demonstrado um fluxo de caixa também, tá? Perceberam? Tá bom? Ok? Então, assim, Professor, Entendeu? isso daqui não é pegadinha, não é nada. Eu tenho que mostrar aquilo que vocês podem encontrar lá fora. Alguém chamou aí? Quem chamou? esse 300 aí é negativo também, né? Não, esse 300 é positivo, ó. Bem Positivo. observada, tá? Bem observada. Esse 300 é positivo. Então, aqui ele está falando, ó, essa empresa... Então não... ele já começa o ano ou com um valor negativo. E começa o projeto com valor negativo. Então, ó, Isso. ele está falando que, ó, no ano 0, a empresa vai fazer um desembolso de R$ 600. No ano 1, ela vai fazer um desembolso de R$ 500. E a partir do ano 2 até o 20º ano, ele vai ter uma entrada de R$ 300. Não vai ser mais desembolso. Ok? Tá certo? Isso significa que no primeiro e no segundo ano não terá entrada de caixa? Ou não? Até pode ter. Assim, a gente não sabe. O problema não fala aqui, mas o resultado final do fluxo de caixa é isso que você falou. O resultado final ele vai estar demonstrando que não tem entrada, tá? Só saída, tá certo? Ok? Por quê? Porque isso daqui ele representa o final do fluxo de caixa. Então, pode ser que em algum momento, antes, né, de você chegar à conta final, tudo que entrou menos tudo que saiu, ele está mostrando isso. Saiu R$ 500 a mais do que entrou. Tá certo? Boa pergunta também, Paulo. Ah, entendi. Por Tá? exemplo, eu investi 600, aí eu faturei 900, não, 800, não, não dá para entender. Não, É, tranquilo, essa, beleza. é assim, a origem desses valores a gente não sabe o que é, não tem no enunciado, a gente não sabe. A gente só sabe que o negócio gerou esse fluxo de caixa, tá? Isso daqui, tá bom? Agora, a origem, não seria o caso aqui de analisar a origem disso, tá? Ok? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso, é uma nova maneira de se representar um fluxo de caixa, tá? Como que a Entendeu? gente... Ok? E aí, olha só, até já no problema já está dado aqui para vocês. Utilizando a taxa de 8%, que estava falando lá, não é? Utilizando a taxa de 8% ao ano, resulta um VPL de 1.650. Se é um VPL positivo, é um projeto viável? Sim, é um projeto viável. E o projeto é desejável. Então, olha só, gente. Eu já até calculei o VPL para vocês aqui. Perceberam? Tá? Tranquilo? Então, é assim. Você está muito Tranquilo. bonzinho, viu? Então, é assim que acontece. Ó. Seja você como gerente de banco, muitas vezes você chega lá, o cliente já traz lá para você o VPL calculado, não é? Ou seja, você como tomador do empréstimo, você tem que levar lá para ele já com isso daqui, tá certo? Eu só quero mostrar isso daqui para vocês, aqui no Excel, para me mostrar, para ficar bem demonstrado isso daqui, essa maneira aqui de fluxo de caixa. Deixa eu passar aqui. Ó. Deixa eu colar aqui, vai. Vamos lá. Que saco.
Deixa eu voltar aqui. Tá, deixa assim mesmo. Então, olha só. Eu falei que isso daqui era uma nova maneira de representar o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa que vocês estão acostumados é dessa maneira aqui, ó. Ano 0, 1. Deixa eu ir até o 20 lá. Olha só. O fluxo de caixa que vocês estão acostumados é dessa maneira, não é? Período está aqui, ó, os períodos, ok? Os períodos e os valores. Então, como que seria isso aqui, traduzindo para o fluxo de caixa que a gente já conhece, ó? Menos 600 no ano 0, menos 500 no ano 1, ok? E depois, ó, do ano 2, T2 a T20, 300, tá? Então, essa maneira de representar fluxo de caixa é bastante comum aí em testes de empresas e de concurso público, principalmente, tá? Então, ó, aí eu vou pegar e vou copiar para lá os 300, ó, até onde eu quero ter lá. Olha só. Então, tá aqui, ó. Viram só? Por que normalmente representa um fluxo de caixa dessa maneira? Ocupa menos espaço, perceberam? Tá? Aí, olha só, vamos calcular o VPL, 8%. Vou calcular direto aqui, igual ao VPL. Seleciono a taxa, ponto e vírgula. Então, do valor 1 até onde eu tenho lá. Aí eu vou somar o valor 600. Ah, 1.604, o valor do VPL. Tá? Aquilo que eu informei lá para vocês. É que ali, na verdade, deu 1.650. Aqui tem um negocinho ali, deixa eu ver, tal, 300. Deu alguma coisinha errada aqui. Mas é isso daqui, 1.650. Eu errei ali no Excel, depois eu procuro erro, eu falo para vocês, tá? Mas ele já te dá aqui o VPL, ó, 1.650, o projeto está falando que é viável, tá certo? Então tá bonitinho Meu deu lá. 1.605. 1.605? Será que eu acho que, na Isso. verdade, Eu acho que você errou aqui. eu digitei aqui, ó, o meu erro foi aqui, ó, 1.605. Isso. Tá, vou até Exatamente. salvar aqui. Boa, 1.605. O meu aqui deu lá, 1.604,70, ou seja, 1.605, tá? Ok? Aí, olha só, o que acontece? Essa empresa propõe ao Banco de Desenvolvimento, onde ela vai pegar aquele dinheiro, a ampliação desse projeto, de modo que em T0 o investimento passa a ser de 2.000, então não é mais 600, tá? Em T1, mantém o investimento de 500. Mas os retornos de T2 a T20 sobem para 700. Eram 300, passa a ser 700. Tá? O Banco de Desenvolvimento responde que não se opõe à ampliação do projeto, mas que não se dispõe a financiar essa ampliação. Perceberam? Então, olha só. O que o banco está falando? Olha, eu te empresto esses R$600 e esses R$500. É isso que ele está falando. Tá? Só que a empresa vislumbra aqui a oportunidade de dar uma incrementada nesse negócio, né? Talvez aumentar uma linha de produção, alguma coisa nesse sentido. E aí, esses R$600 não serão suficientes para que a empresa coloque em prática esse projeto novo que ela tem em mente. Tá? Para que ela coloque em prática Ô, esse professor. projeto. Sim. Sim. Professor, Sim. nesse caso, o investimento de R$500, ele passa a ser positivo Ah, não. no ano 1? Já vou falar lá para vocês já, tá? Tem uma pegadinha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ou ele continua sendo negativo? Não, continua. Eu vou É. mostrar, mas é pegadinha aqui do problema, tá? Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Então, o projeto original seria o BNDES oferece
empresta R$600 e depois 500, tá? É isso, a 8%. Só que a empresa pega e fala, bom, se a gente, ao invés de fazer esse projeto, vamos fazer um outro, só que esse projeto não vai mais custar mais 600, vai custar 2.000 no ano zero, tá certo? Aí o BNDES vai lá e fala, você pode fazer incremento no projeto, só que a gente não vai te emprestar os 2.000. A gente continua te emprestando os 600 e depois esses 500 aqui, ó. Porque esses 600 negativo e esses 500 negativos significa o quê? Investimento no negócio. Que o banco está pegando junto ao BNDES, é um juros de 8%. Tá? Aí o BNDES fala, olha, eu não te empresto os 2.000, eu te empresto apenas os 600 e aqueles 500 do ano 1. Tá? O BNDES fala. Que é isso que ele fala aqui. Ó. O banco responde que não se opõe à ampliação do projeto, mas que não se dispõe a financiar essa ampliação. Tá? Aí foi lá. A empresa voltou para trás, tal, com os administradores dele, vão voltar para trás, vão fazer estudo. Após estudos internos, a empresa concluiu que poderia levantar o capital adicional necessário a um custo de 15% ao ano. Qual é o capital adicional necessário? Para que passe... 900? Para que amplie esse negócio? 6 e 5, 11. Dá 900, né? Olha só, deixa eu colocar aqui. Ó. Vamos chamar isso daqui. Ó. Vamos chamar isso daqui de projeto original. Projeto original, tá? Eu vou deixar grifado aqui, ó. Projeto original. Então, o que acontece nesse projeto original? O banco vai emprestar para a empresa R$600 e os 500 lá no ano 1, tá? A nova proposta, vou chamar aqui de novo. Nova proposta. A nova proposta agora é o quê? Deixa eu colar aqui. A nova proposta agora é que o investimento não seja mais de R$600 no ano zero, para que o negócio exista. Na nova proposta, o investimento vai ser de quanto? Olha só, o investimento passa a ser de R$2.000. Olha lá. Em T0, investimento passa a ser de R$2.000. Ok? Aí cai na pergunta que algum colega perguntou aí agora há pouquinho. Esse daqui eu vou considerar positivo ou negativo? Né? O colega acabou de perguntar aí. Aqui no enunciado, ele não está falando que é negativo. Olha lá, investimento no ano zero, ele só está falando R$2.000. Diferentemente aqui em cima que ele fala que era negativo. Ó, tá? Por que aqui está negativo e aqui não está negativo? Alguém tem alguma sugestão? Aqui está negativo porque aqui já está no formato de fluxo de caixa. Tá? E fluxo de caixa, a gente já sabe, vocês já sabem, por definição, que investimento significa o quê? Você colocar dinheiro. Se você coloca dinheiro, significa o quê? Que está saindo dinheiro do bolso. Então, a gente já sabe, por definição, que investimento em negócio, ele sempre, quando você leva ele para o fluxo de caixa, ele sempre vai ser o quê? Negativo lá no fluxo de caixa, tá? Então, aqui a gente está no formato de fluxo de caixa, por isso que aqui ele está negativo. Aqui ele não está em formato de fluxo de caixa, aqui ele está em formato de uma narrativa. Está falando, o investimento passa a ser de R$2.000. É igual quando o cara chega lá no banco, você chega lá, se você vai chegar lá no seu gerente no banco, você não vai chegar lá para ele e vai falar, ó, eu quero pegar R$10.000 negativo, R$100.000 negativo para que eu invista na minha empresa. Não é? Você não fala assim. Chega e fala, ó, preciso pegar R$100.000, preciso de R$100.000 para investir na minha empresa. Tá certo? Só que você sabe que esse valor que está entrando como investimento, no fluxo de caixa, ele é negativo. Não é assim?
Ok? Já chegou alguém lá no Itaú, no Bradesco, pediu valor negativo para emprestar ou não? O pessoal do Itaú e do Bradesco foi embora? Acho que é meio impossível fazer isso. Isso, então. Só que na lógica do fluxo de caixa, o valor investido é negativo. Tá? Ok? Tranquilo? Aí ele fala, ó, em T1, mantém o investimento de 500. Ó, ele não está falando, em T1, mantém o investimento de menos 500. Igual está aqui, ó. Tá? Aqui em cima, ele está como menos 500 porque isso está representando um fluxo de caixa. E investimento no fluxo de caixa é justamente isso. É negativo. Tá bom? Ok? Então, esse T1 é a mesma coisa. A hora que você for jogar ele no fluxo de caixa, na verdade, esse 500, apesar de aqui na narrativa ele não estar expresso como negativo, no fluxo de caixa você vai ter que considerar ele como negativo. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, olha só. O que acontece aqui, ó? Então, o projeto original é isso. Você vai pegar R$600 para que seu projeto nasça no ano 0, tá? E R$500 no ano 1. Na nova proposta, agora seria isso, ó, menos 2.000. E aqui continua sendo 500. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa é a nova proposta. E aí ele fala aqui o que vai acontecer com os fluxos futuros, fluxo de entrada. Aí ele Já fala tem um lá. montante de 700. Isso. Do T2 ao T20 sobem para 700. Tá? Então, daqui para frente, né, vou colocar 3 pontinhos aqui, ó. Fica sendo R$700. Tá bom? Isso daqui já representa o fluxo do próprio negócio, a entrada líquida do negócio. Tá? E aí o BNDES está falando o quê? Ele está falando justamente isso. Olha, eu te empresto R$600. Eu não te empresto a diferença. Qual que seria a diferença aqui? Para que esse novo negócio saia do papel? A empresa vai precisar de mais quantos reais para que ela saia do projeto original e faça o novo projeto? 1.400. Isso, exatamente. Ela vai precisar de mais R$1.400. Tá? Ok? Então é isso, olha lá. Ó, o Banco de Desenvolvimento responde que não se opõe à ampliação do projeto, mas que não se dispõe a financiar essa ampliação. O que é esse financiamento? Essa diferença aqui, ó. Tá bom? Ok? Aí, após estudos internos, né? Então, aí foi lá, o gerente do banco falou que não. Então, volta lá para o meu administrador da minha empresa estudar. Aí, após esses estudos, a empresa concluiu que poderia levantar o capital adicional necessário a um custo de 15% ao ano. Qual o capital adicional necessário para que esse projeto, para que essa nova proposta saia do papel? Em valor. Qual é? 1.400, não é isso? Tá? Então, a empresa identificou que ela consegue captar esses R$1.400 de diferença aqui. Só que é um custo de 15% ao ano, não mais 8%. Entretanto, para realizar essa ampliação, teria que abrir mão de outros projetos que rendem 25% ao ano. Custo de oportunidade. Tá? Então, olha só, custo de oportunidade. Aqui está entrando a aplicação do custo, do conceito de custo de oportunidade. Então, para que a empresa amplie seu projeto, ela vai ter que deixar de fazer outros projetos que rendem 25% ao ano. Tá? Então, esse novo projeto dela vai ter que pelo menos render quanto? 25, 15 ou 8%? O que vocês acham? Não entendi essa pergunta. Aqui, ó, o que ocorre aqui, ó? A proposta é que haja ampliação desse negócio aqui. Certo? Certo. Aí, para que haja ampliação do negócio, ela vai ter que pegar dinheiro a mais. No caso aqui, R$1.400. Tá certo?
esses R$ 1.400 que ela vai pegar para esse projeto custam 15% ao ano. Custo dos R$ 1.400, 15% ao ano. Só que para ela aplicar esse novo projeto, ela vai ter que abrir mão de outros projetos que rendem 25% ao ano. Tá? Então, essa ampliação ela vai ter que render quanto por cento ao ano? 25, 15 ou 8? Teria que ser pelo menos 25, né? Isso, pelo menos os 25, que é aquilo que ela está abrindo mão de ganhar para que esse projeto entre em vigor. Isso daqui é aquela questão de custo de oportunidade, né? Aquela questão de custo de oportunidade, né? Então, assim, vamos imaginar aí, vamos tentar fazer uma analogia de custo de oportunidade. Você tem um salão aí no centro da cidade, tá? Tem um salão no centro da cidade. Você consegue alugar ele por R$2.000, tá? Você consegue alugar ele por R$2.000. Aí você tem a opção de alugá-lo ou de não alugar e montar o seu negócio ali, não é? Tá certo? Perceberam? Ó, você tem um salão lá no centro da cidade. Você consegue alugar ele por R$2.000. Então, se você colocar ele para alugar, você vai conseguir R$2.000. Você fala, bom, quer saber? Ao invés de alugar, eu vou abrir uma lojinha aqui, uma papelaria, tá? Esse seu negócio, essa sua papelaria vai ter que te dar pelo menos quanto por mês? Você vai usar aquele prédio que você estaria alugando. O prédio é seu. Teria que dar acima de 2, né? Isso, exatamente. Tem que dar acima de 2, ó. Não é isso? Isso é custo de Porque 2 você já oportunidade. tem garantido no aluguel sem se preocupar. Sem fazer nada, sem trabalhar, não é? Isso é o custo de oportunidade. Você tem que garantir aquele ganho lá, tá? Ok? É o conceito que está aqui nesses 25% ao ano, tá? Então, a resposta é essa. O que se pede para analisar é isso. Ó. Verifique a viabilidade do projeto ser ampliado ou não.